Quais são as pessoas que mais me aborrecem? É assim que termina o primeiro capítulo deste livro, Tornar a Vida Amável, do padre Francisco Fausto. Esse livro, um pequeno, grande livro, grandíssimo livro, não é que ele mudou a minha vida, mas ele mudou muito a minha compreensão, o meu óculos, né? A forma como eu enxergo as coisas que acontecem na minha vida, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas do dia a dia, como eu olho para as pessoas, mas principalmente como eu consigo enxergar o que está acontecendo na minha própria vida, eu comigo mesmo, né? Então, esse livro, Tornar a Vida Amável, é sensacional. É um livro pequeno até, se tu for ver. Ó. E no começo do livro, o primeiro capítulo, fala sobre compreensão. E é uma compreensão em voz ativa. Olha como é que ele começa. Como é agradável sentir-se compreendido em casa, no trabalho, entre os amigos mais chegados. E como é amargo sofrer a incompreensão. É muito bom quando tu chega em casa e tu está conversando lá com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, e todo mundo entende o que tu está conversando. Entende quais são os teus projetos, quais são os teus sonhos, quais são os teus planos, o que tu quer fazer no teu dia a dia, aquilo que eu costumo dizer, o teu roteiro, tá todo mundo entendendo. O roteiro, o teu roteiro, o roteiro da tua esposa, o roteiro dos teus filhos, que é tu que escreve ainda o roteiro dos teus filhos, todos esses roteiros são muito bem encaixados. E quando isso não acontece, nós nos tornamos praticamente uns vitimistas dessa narrativa. A gente começa assim: minha esposa não me compreende, porque sempre que eu falo, ela não escuta, ela não entende, ela entende todo mundo, mas comigo ela não consegue compreender o que eu tô falando. E eu falei isso muitas vezes. Eu acho que até se eu fosse perguntar agora pra Carol, acho que ela falaria assim: tu continua falando isso. E realmente, eu ainda tenho isso de achar que o outro, e principalmente a Carol, mas por muito tempo as pessoas que estavam ao nosso redor, ou quando a gente trabalhava, eu dizia: nossa, eu digo, explico, desenho, e a pessoa não entende o que é para fazer, ou não entende para onde eu estou enxergando. Então, por muito tempo, e a Carol, minha esposa, ficava assim: mas tu tem que entender que talvez ela realmente não está entendendo o que tu está falando, ela não está compreendendo. E eu fico: sim, eu que não consigo explicar, estou explicando tudo bem direitinho. Quando a gente começa a falar aqui sobre essa compreensão, e essa compreensão numa voz ativa, a gente passa, e tu vai passar por isso, de deixar de querer ser compreendido para compreender. Não ser compreendido para compreender. Tu vai começar a identificar nas pessoas o que é que tu tem que compreender nelas. Aqui ainda ele cita São José Maria Escrivá falando assim: muitos focalizam as pessoas com as lentes deformadas de seus próprios defeitos. Então eu olho para alguém que está sempre de mau humor, ou quando chega a estar de mau humor em algum ambiente, e eu já olho e já começo a fazer os meus julgamentos. Eu não faço nem juízo sobre o que está acontecendo, eu começo a fazer os julgamentos sobre o que ela... mas tá tudo aqui tão bem, tu tem uma vida tão boa, tu tem grana, tu tem trabalho, tu tem família, tu tem uma boa saúde, tu tá com esse mau humor, tá reclamando da vida, mas talvez seja eu que tenha algum defeito em mim e tô jogando essa lente na vida da pessoa, sem compreender o porquê daquilo está acontecendo. Talvez ela realmente seja uma pessoa muito boa, muito alegre, mas que naquele dia especificamente, alguém fechou ela no trânsito, ela recebeu uma notícia de algum familiar doente, ou alguma coisa desse tipo. Então, tu precisa sim identificar no outro o que pode estar acontecendo na vida dele, sem nem mesmo e principalmente não perguntar o que está acontecendo. Fica na tua, analisa só essa parte. O que será que pode estar acontecendo? Talvez esteja assim por algum fato que seja até externo a ela. Talvez essa pessoa seja desse jeito pela criação dela,
pelos traumas que ela carrega desde a infância. Talvez tenha algum problema financeiro, algum problema de saúde, algum problema no trabalho. Talvez seja o time dela, talvez seja o time aí do teu cunhado, do teu amigo que tá mal. E ele leva isso como uma paixão muito fervorosa e tá lá de mau humor, chateado, cansado de ver o time dele perdendo sempre. Então tu precisa compreender que quando tu estiver explicando, conversando ou falando sobre algum assunto que pra ti é muito importante, ele não preste muita atenção, ok? É do jogo. Talvez tu esteja conversando com a tua esposa, querendo resolver os problemas dela e ela só quer que tu escute. Ela só quer que tu escute o que aconteceu no trabalho dela, com a fulaninha no trabalho dela, com o chefe do trabalho dela, e não que tu resolva o problema lá da empresa dela. Só quer que tu escute e diga, é mesmo? Ou se colocar à disposição, olha, no momento que tu quiser conversar sobre isso, quiser minha opinião sobre tal coisa, se eu puder te ajudar a resolver esse problema, tu me fala. Mas geralmente a mulher quer falar e o homem quer resolver. Então também precisa entender aqui e compreender o universo feminino e o universo masculino. Ele ainda segue dizendo assim, certamente só vemos o que o nosso coração nos permite ver. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Vê que a luz que está em ti não sejam trevas. Então se tu tá olhando com bons olhos para a tua vida e para a vida dos outros, existe uma grande chance das pessoas que vão chegar até ti, tu vai ter um bom olhar sobre elas. Falando especificamente sobre o casal, se tu tiver sempre um bom olhar para tua esposa, não vai ser aquela coisa de como se os dois fossem de times diferentes, inimigos, um lutando contra o outro. Não. Tua esposa vai te dar alguma sugestão e tu vai, talvez tu até nem goste, mas vai parar assim, não, peraí, ela não tá falando isso porque ela quer o meu mal, que aconteça alguma coisa ruim comigo. Ela tá falando isso por algum motivo. Eu não tô conseguindo compreender o que tá acontecendo aqui, não tô sabendo enxergar para onde ela tá indo. Muita gripe, muita dor de garganta e muito vídeo para gravar. Então, quando a tua esposa te falar alguma coisa, mesmo que tu não concorde, se tu não conseguir compreender naquele momento, escreve e começa a olhar o que ela tá falando aqui que eu ainda não tô conseguindo, eu ainda não considerei. Qual que é o caminho que eu preciso levar aqui? Qual que é o óculos, né? Qual que é o óculos que eu preciso colocar aqui para enxergar o que ela tá enxergando e eu não tô enxergando? Aqui ele ainda vem dizer mais uma parte que é sensacional de Santa Teresinha. Devemos sempre julgar os outros benignamente, porque o que parece aos nossos olhos negligência pode muitas vezes ser um ato de heroísmo aos olhos do Senhor. Uma irmã que tenha uma dor de cabeça ou atravesse provações espirituais cumpre mais quando faz metade do seu trabalho do que outras irmãs sadias de corpo e alma que fazem tudo bem. Então, se tem alguém que está doente, por exemplo, que é o caso aqui, está alguém gripado e conseguiu fazer os seus deveres, mas fez mais ou menos, mas fez de bom coração, às vezes cumpre melhor do que aquele que está são, que não está doente e que fez 100% do que tinha que fazer. Porque aquela dor que está carregando ali não supera a luz do olhar de cada um. Então, tu começa a prestar atenção numa coisa. E aí a gente chega naquela frase. Quais são as pessoas que mais me aborrecem? De modo que quando eu encontro ou penso nelas, a primeira coisa que me vem à cabeça são os defeitos desagradáveis que tem. Então eu começo a pensar em alguém que eu vou visitar, ou que eu vou receber uma visita, ou que eu vou encontrar em tal lugar, e eu já começo a pensar nos defeitos dela. Será
que esses defeitos não estão gritando os meus defeitos? Será que quando tu reclama da tua sogra, do teu sogro, não tá ali colocando luz nos teus defeitos? Qual é o óculos que tu tá usando para olhar para essas pessoas? Será que quando a tua esposa não tá te dizendo, querendo resolver o teu problema de grana, de falta de grana, de trabalho, ela não tá jogando luz num defeito teu e tu não tá enxergando só ela te incomodando, ela te cobrando, e é muitas vezes o que tu realmente faz com ela, talvez em outros pontos. Então, começa a olhar mais precisamente ao teu olhar, ao olhar que tu tem para as outras pessoas e o olhar que tu tem para ti mesmo. Eu tô sempre me vitimizando, eu tô sempre achando que as pessoas... E olha, esse vídeo aqui é para eu assistir depois. Porque eu, por muito tempo, fui assim e ainda acho que sou. O outro não me compreende. Eu expliquei e a pessoa não consegue entender o que eu tô falando. Esse projeto aqui é sensacional, tá tudo tão desenhadinho, a pessoa não consegue compreender para onde vai. Claro, porque ela não tá vendo com o meu olhar. Começa a prestar atenção nisso. Começa a olhar qual é a história da pessoa, qual é a narrativa que ela está contando da história dela, sem ficar fazendo os teus julgamentos, os teus pré-julgamentos, com os teus juízos, claro, bem formados. Mas olha para isso. O que ela tá, da onde que ela veio? Como é que foi a história? O que ela está fazendo hoje com a vida dela? Para onde ela está caminhando? E começa a olhar principalmente para ti. Peraí, eu vim dessa história. Como é que eu vou contar a minha história? Bom, minha história eu vou contar assim. Eu posso contar uma história triste, ruim, traumática. E com a mesma história eu posso contar uma história de superação. Uma história de, apesar de, eu cheguei onde cheguei. Ou estou trabalhando para chegar aonde eu quero. O que é que tu está fazendo da tua vida hoje? Para onde tu quer chegar? Qual é essa ponte que vai te ligar do teu hoje para o teu eu futuro? Quando tu começa a ter esse olhar diferente para as coisas, esse olhar de compreensão e sempre se colocar nessa posição de eu tenho que compreender o outro. Eu que preciso compreender, porque tu vai estar sempre se exercitando nisso, tu vai estar sempre exercitando essa compreensão e vai estar sempre muito além, sempre 1% melhor que tu mesmo. E tu começa a baixar um pouco a guarda, a tua adrenalina, cortisol começa a baixar, tu não fica sempre naquele estado de tensão, onde tu chega em algum lugar, quando tu tá com alguma pessoa, que geralmente tu não curte muito, para não falar outra coisa, e tu começa a ter um certo olhar benéfico para as coisas que estão acontecendo no mundo. Mas principalmente aquilo que está acontecendo contigo, dentro da tua casa. Um olhar de compreensão às realidades dos teus filhos adolescentes, a tua esposa que está passando por algum tipo de dificuldade, que tu não consegue resolver porque está aquém de ti. Começa a pensar sobre isso, começa a ter esse olhar de compreensão, onde eu preciso compreender muito mais do que ser compreendido, e assim tornar a tua vida amável e ser amável para os outros também, certo? Curte aqui, se inscreve no canal, deixa teu comentário e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!